Bem-vindos à nossa estação de memórias no canal de podcasts. Hoje, enquanto as luzes da cidade gradualmente dão lugar a momentos tranquilos de reflexão, convido vocês a embarcarem em nossa máquina do tempo e voltarem aos turbulentos e sublimes anos Language Not Registered for Generation. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, a seleção argelina, carinhosamente conhecida como as Raposas do Deserto, Les Fennecs, encantou torcedores do mundo todo, escrevendo uma jornada histórica inacreditável. Com uma geração de jogadores excepcionalmente talentosos e um estilo de jogo ofensivo e vibrante, combinando a espontaneidade selvagem do continente africano com a elegância técnica europeia, eles não apenas alcançaram um sucesso estrondoso, como também se tornaram uma lembrança inesquecível para toda uma geração de amantes do futebol. Mesmo tendo caído em um grupo da morte com Brasil, Espanha e Irlanda do Norte, sua atuação permaneceu uma obra-prima de coragem. Mas por trás daqueles momentos gloriosos nos gramados ensolarados da América do Norte naquele ano, havia indivíduos com seus próprios destinos. 4 décadas se passaram e o tempo deixou marcas de altos e baixos em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos e deslumbrantes patamares. Outros escolheram um caminho tranquilo após deixarem de lado seus uniformes encharcados de suor. E há também aqueles que tiveram que interromper suas jornadas em tragédias dolorosas. Fechemos os olhos, ouçamos o pulsar do passado e relembremos as profundas trajetórias de vida dos 12 nomes que se tornaram a alma da geração de ouro da Argélia naquele ano. Ao iniciar esta crônica, não podemos deixar de mencionar um símbolo, uma grande lenda chamada Rabah Madjer. Aos Language Not Registered for Generation anos, quando iniciou a campanha da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, este atacante nascido em Language Not Registered for Generation carregava nos ombros as expectativas de toda uma nação. Naquela seleção argelina, Madjer era o assassino implacável na área, a alma dos ataques velozes. Com dribles habilidosos e acrobáticos, astúcia em cada passo e uma temível capacidade de marcar gols, ele deixou uma marca indelével. A atuação de Madjer no auge de sua carreira demonstrou brilhantemente a bravura de um jogador de elite, alguém que já havia surpreendido o mundo ao balançar as redes contra a Alemanha Ocidental 4 anos antes. Após o sucesso estrondoso e as lições aprendidas na Copa do Mundo, a carreira de Madjer decolou rumo ao panteão das lendas. O maior ponto de virada em sua vida aconteceu quando ele vestiu a camisa do gigante português, o FC Porto. Certamente nenhum fã de futebol jamais esquecerá a final da Taça dos Campeões Europeus de Language Not Registered for Generation. Diante do poderoso Bayern de Munique, Madjer executou um magnífico gol de calcanhar, um momento mágico que o mundo do futebol mais tarde batizou em sua homenagem, o Calcanhar Madjer. O prêmio de melhor jogador africano do ano de Language Not Registered for Generation foi uma recompensa inestimável por esses esforços extraordinários. No entanto, sua carreira não foi feita apenas de rosas. Ele também vivenciou períodos de declínio e imensa pressão do público quando jogava pelo Valência ou por clubes do Catar no final de sua carreira. Mesmo assim, sua maneira de enfrentar as tempestades sempre foi serena. Em sua vida privada, Madjer era um homem de família. Ele equilibrou os holofotes e sua vida pessoal com grande tato. Criou seu filho, Lotfi Madjer, para se tornar um jogador de futebol profissional e, mesmo diante das controvérsias causadas pela escolha de Lotfi de jogar pela seleção juvenil do Catar em vez da seleção de seu país natal, Madjer defendeu sua família
com amor incondicional. O mais instigante é a conexão entre seu papel em campo e sua vida real. A imagem de um artista extremamente espontâneo em campo parecia contrastar completamente com sua personalidade fora dele. Enquanto em campo era impetuoso e adorava traçar linhas inusitadas, na vida real, Rabah era um homem reservado e sereno, com profundas reflexões filosóficas sobre o desenvolvimento do futebol em seu país. Hoje, após pendurar as chuteiras Rabah Madjer aos Language Not Registered for Generation anos, dedica-se à carreira de treinador e atua como um dos comentaristas mais respeitados do mundo árabe. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável, saindo das favelas de Hussein Dey para alcançar o ápice do futebol mundial e continuando a inspirar intensamente a nova geração de jogadores. Ao mencionar os craques daquele ano, Abdelkader Ferhaoui, também conhecido como Kader Ferhaoui, era um dos nomes mais promissores. Nascido em Language Not Registered for Generation, quando chegou ao México, Ferhaoui tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, uma joia bruta à espera de brilhar. Em uma seleção repleta de veteranos experientes, Ferhaoui trouxe juventude, garra e energia inesgotável ao meio-campo. Embora ainda não fosse um protagonista naquela Copa do Mundo, suas qualidades técnicas magistrais, agilidade e mentalidade futebolística moderna lançaram raios de esperança para o futuro do futebol norte-africano. Após retornar do torneio, a carreira de Ferhaoui decolou no campeonato francês. Ele se tornou um símbolo do Montpellier, conquistando inúmeros títulos como a Copa da França. Com mais de Language Not Registered for Generation partidas disputadas nas principais ligas francesas, tornou-se um dos jogadores argelinos mais bem-sucedidos na Europa na época. A vida pessoal de Ferhaoui também carrega a forte marca da intersecção cultural. Ele formou uma família na França e teve um filho, Ryan Ferhaoui, que mais tarde seguiu os passos do pai e se tornou jogador de futebol profissional. Apesar de possuir dupla nacionalidade, francesa e argelina, o coração de Ferhaoui sempre esteve voltado para sua terra natal. Ele é um pai exemplar, que sempre usa seus próprios altos e baixos para ensinar aos filhos sobre paciência. Sua carreira e personalidade têm uma estranha semelhança. Em campo, ele era elegante, flexível e cheio de criatividade. Na vida real, também é um homem moderno que se adapta rapidamente a qualquer situação e sabe encontrar oportunidades nas dificuldades. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Abdelkader Ferhaoui vive uma vida plena, dedicando-se ao trabalho de treinador e passando o bastão para as gerações mais jovens em clubes locais na França. Sua trajetória é uma prova do poder da integração, onde o futebol ajuda um jovem imigrante a afirmar sua autoestima e a alcançar o sucesso. Madjer era uma espada preciosa, o ferreiro que forjou as oportunidades para que essa espada brandisse era ninguém menos que Lakhdar Belloumi. Aos Language Not Registered for Generation anos, no verão de Language Not Registered for Generation, este meia criativo, nascido em Language Not Registered for Generation, era a personificação da inteligência e da elegância. Na seleção dos Raposas do Deserto, Belloumi era a alma do meio-campo, aquele que possuía uma visão tática à frente de seu tempo. Conhecido pelo passe cego, que ele mesmo inventou, e pela terrível calma em meio ao cerco adversário, ele era o coração que coordenava cada batida do time. Sua atuação retratava com excelência a imagem de um verdadeiro maestro. Após o torneio, a vida e a carreira de Belloumi tomaram um rumo completamente diferente em comparação com seus companheiros de equipe que foram para o exterior. Apesar de receber propostas milionárias da Juventus, do Barcelona e até mesmo elogios do rei do futebol, Pelé, Belloumi optou por ficar e defender sua terra natal, a Argélia. Lesões cruéis
especialmente uma fratura horrível na perna após uma entrada brutal na Líbia, roubaram-lhe a oportunidade de ir para a Europa, mas não roubaram-lhe o amor pelo seu país. Tornou-se um símbolo de lealdade, conquistando inúmeros títulos nacionais como o GC Mascara e o MC Oran. Em termos de vida pessoal, Belloumi levava uma vida muito simples. Não se importava com as tentações luxuosas dos holofotes europeus. A família, a pátria e os jogos de futebol amador em bairros pobres eram onde encontrava a verdadeira alegria. Participava frequentemente em atividades sociais, levando o futebol a crianças desfavorecidas nas regiões da Cabília e do Saara. O que vale a pena refletir é como a ligação entre o seu estilo de jogo e a sua vida se entrelaçava misteriosamente. Em campo, era um herói desconhecido, desaparecendo nos bastidores para que os seus companheiros brilhassem com as suas assistências perfeitas. E na vida real, Belloumi era exatamente o mesmo. Humilde, paciente e sempre colocando o interesse coletivo acima do individual. Hoje, após pendurar as chuteiras, Lakhdar Belloumi, aos Language Not Registered for Generation anos, vive uma vida tranquila com sua família em sua cidade natal, aparecendo ocasionalmente como consultor da Federação de Futebol. Sua trajetória é um testemunho de um amor profundo por sua terra natal, um legado eterno que não pode ser medido por contratos milionários. Dividindo o fogo no ataque com Menad, estava um nome que se tornou o pesadelo de inúmeros laterais daquela época: Salah Assad. No verão de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, este ponta-esquerda nascido em Language Not Registered for Generation trouxe uma brisa sedutora e selvagem. Na escalação, Assad assumiu o papel de uma arma penetrante na ala esquerda, uma arma secreta com um alto elemento surpresa. Destacando seu jogo com dribles desconcertantes, especialmente a técnica Go-Half, uma variação do elástico que ele próprio popularizou, e uma velocidade assustadora, Assad deixou uma marca indelével. A confiança de Assad aos Language Not Registered for Generation anos demonstrava brilhantemente um espírito destemido contra qualquer gigante. Após atuações de destaque no cenário mundial, Assad atraiu a atenção de clubes europeus. Ele teve dias brilhantes no FC Mulhouse, marcando uma série de gols, e passou um período vestindo a camisa do rico clube francês Paris Saint-Germain. No entanto, sua carreira na Europa não foi tão completa quanto o esperado devido a lesões persistentes e às barreiras políticas do futebol argelino da época, que restringiam os jogadores por um limite de idade antes de poderem ir para o exterior. Apesar desses obstáculos, Assad nunca reclamou. Em relação à sua vida pessoal, ele carregava o sangue da região montanhosa da Cabília, onde as pessoas são famosas por sua resistência e autoestima. Após se aposentar, ele se retirou para uma vida humilde, abrindo pequenos negócios e mantendo-se longe do barulho da mídia. Se havia algo que ocupava sua mente, era ensinar habilidades de vida e futebol para adolescentes em bairros pobres de Argel. Sua carreira foi um paradoxo interessante. Em campo, ele era um jogador vistoso, sempre gostando de humilhar os defensores adversários com suas técnicas sobre-humanas. Mas na vida real, Salah Assad era um homem reservado e tranquilo que gostava de contemplar. Hoje, após pendurar as chuteiras, Salah Assad, aos Language Not Registered for Generation anos, vive uma vida pacífica com sua família e ocasionalmente participa de programas de treinamento de jovens talentos. Sua trajetória é uma prova de que o futebol é verdadeiramente uma arte e os traços que ele desenha na bola continuam a inspirar almas sedentas pela beleza do rei dos esportes. Preenchendo as lacunas de mobilidade no meio-campo estava Karim Maroc, um jogador que personificava o futebol moderno. No verão de Language Not Registered for Generation, este meio-campista, nascido em Language Not Registered for Generation, acabara de completar Language Not Registered for Generation anos, a idade mais bela na vida de um jogador. Na escalação da seleção francesa, Maroc era um enérgico meio-campista box-to-box, uma ponte crucial entre a defesa e o ataque.
Com uma visão tática apurada, habilidades individuais com um estilo europeu distinto e passes precisos, ele trazia a suavidade necessária ao estilo de jogo da equipe. A compostura de Maroc transparecia bravamente sob a imensa pressão dos grandes times. A trajetória futebolística de Maroc foi uma aventura colorida na França. Ele passou a maior parte da sua juventude vestindo as camisas de grandes clubes como Olympique Lyonnais e Stade Brestois, antes de encerrar sua carreira em seu país natal, jogando pelo MC Oran, onde conquistou um histórico campeonato nacional em Language Not Registered for Generation. Em relação à sua vida pessoal, Maroc é uma pessoa muito aberta, que adora viajar e participar de intercâmbios culturais. Embora nascido na Argélia, mas criado no ambiente do futebol europeu, sempre soube combinar harmoniosamente a disciplina ocidental com a arte árabe. Após se aposentar, escolheu o caminho de se tornar um elo de ligação, participando de treinamentos de jovens e chegando a comandar a seleção argelina Sub-Language Not Registered for Generation, transmitindo experiências preciosas aos jovens talentos. Em campo, era um trabalhador incansável, cuidando da distribuição e da limpeza da posse de bola. Na vida real, é também uma pessoa aberta e amigável, sempre pronta para ouvir e apoiar os outros. Hoje, após pendurar as chuteiras, Karim Maroc, aos Language Not Registered for Generation anos, desfruta de uma vida tranquila com sua família e, ocasionalmente, ainda entra em campo em jogos beneficentes. Sua trajetória é um testemunho de puro amor pelo futebol, uma chama de paixão que arde intensamente e jamais se apaga. Se o centro da defesa tinha a ferocidade de Guendouzi, então na lateral esquerda, o time contava com a serenidade de Fawzi Mansouri. Este lateral, nascido em Language Not Registered for Generation, chegou ao México em Language Not Registered for Generation, logo após completar Language Not Registered for Generation anos. Naquela grande seleção, Mansouri era um lateral delicado, que ditava o ritmo do eixo defensivo e, ocasionalmente, lançava passes precisos para contra-ataques. Com inteligência defensiva, sem precisar usar muita força física, mas sempre escolhendo o posicionamento correto, além da diligência de um operário, ele deu uma contribuição silenciosa, porém imensa. A atuação de Mansouri aos Language Not Registered for Generation anos demonstrava excelente estabilidade e confiabilidade. Após o sucesso na seleção, a carreira de Mansouri se concentrou principalmente no futebol francês, onde brilhou com as cores do Montpellier e do Nîmes. Ele era um jogador raro que se mantinha longe de escândalos, focando-se inteiramente em sua profissão e carreira. Após se aposentar dos gramados, ele decidiu ficar na França, optando por uma vida completamente longe dos flashes da imprensa. Administrou um pequeno negócio, cuidou da família e aparecia apenas ocasionalmente em encontros de ex-jogadores. Sua vida pessoal era marcada pela simplicidade e gentileza, assim como seu estilo de jogo. A conexão entre seu papel em campo e sua vida real era um paralelo perfeito. Um herói anônimo dentro de campo, cedendo os holofotes aos atacantes, e também um homem quieto e humilde em meio à agitação da vida. Parecia que essa vida tranquila se encerraria apenas com as risadas de seus filhos e netos. No entanto, essa jornada pacífica teve um fim indizível. Em Language Not Registered for Generation, de maio de Language Not Registered for Generation, Fawzi Mansouri deu seu último suspiro aos Language Not Registered for Generation anos, após uma longa e corajosa batalha contra uma grave doença. Sua partida deixou um grande vazio nos corações de ex-companheiros de equipe e torcedores. O legado que ele deixou não é estrondoso nem colorido, é uma lição profunda de devoção, humildade e da nobreza de uma vida vivida plenamente com paixão. Recuando para o campo de defesa, encontramos muralhas de pedras sólidas. O coração da defesa naquele ano era Nordine Curici. Entrando na Copa do Mundo aos Language Not Registered for Generation anos, este zagueiro nascido em Language Not Registered for Generation
era a personificação da força física e da bravura. Kurici tinha uma história especial. Nasceu na França, mas atendeu ao chamado de sua terra natal para servir a Argélia. Na escalação, ele era um pilar na defesa, aquele que sempre se posicionava na linha de frente contra as ondas de ataque de superestrelas como o brasileiro Careca ou o espanhol Emílio Butragueño. Com sua altura superior, valente no jogo aéreo e um espírito destemido de arregaçar as mangas, a atuação de Kurici aos Language Not Registered for Generation anos demonstrava bravamente a solidez da defesa norte-africana. Após o torneio de Language Not Registered for Generation, Kurici continuou no futebol francês, defendendo clubes como Lille e Valenciennes. Ele jogou persistentemente até que suas pernas não obedecessem mais à sua vontade. Então, gentilmente, fez a transição para o treinamento. A vida pessoal de Kurici é uma jornada em busca de sua verdadeira essência. Nascido na Europa, mas com sangue africano, ele desenvolveu uma visão de mundo ampla. Passou muito tempo participando de atividades de integração comunitária para pessoas de ascendência árabe na França, ajudando jovens imigrantes a se integrarem à sociedade por meio do esporte. Ele leva uma vida tranquila, raramente barulhenta e sempre preza pelos valores familiares. A conexão entre o campo e a vida real de Kurici é uma imagem inspiradora e unificada. A imagem de um herói desconhecido, sempre abrindo os ombros para proteger seus companheiros de equipe em campo, se entrelaçou autenticamente em sua vida quando se tornou professor, um protetor para jovens jogadores solitários em terras estrangeiras. Hoje, após pendurar as chuteiras, Nordine Kurici, aos Language Not Registered for Generation anos, dedica-se à consultoria esportiva e aproveita a terceira idade com seus filhos e netos. Sua trajetória é um testemunho de uma bela intersecção cultural, onde o amor pelo futebol se torna uma ponte que apaga todas as fronteiras. Para que os pés mágicos do ataque dançassem livremente, a seleção argelina precisava de uma mente brilhante para regular o ritmo da partida. Essa era a missão de Ali Fergani. Embora em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, o tempo começasse a diminuir o ritmo deste capitão nascido em Language Not Registered for Generation A, sua influência como líder espiritual de toda uma geração de ouro era inegável. Durante o auge de sua carreira, na década de Language Not Registered for Generation, Fergani era a alma do meio-campo, a âncora e o elo de ligação entre todos os jogadores do elenco. Com uma visão tática incomparável, passes precisos e a compostura de um general, ele deixou como legado o modelo definitivo de um grande meio-campista central. Após encerrar sua carreira como jogador no N.A. Hussein Dey e no GS Kabylie, a trajetória de Fergani ganhou um novo e brilhante capítulo no banco de reservas. Ele se tornou um talentoso estrategista, levando a seleção argelina à conquista da Copa Africana de Nações de Language Not Registered for Generation como auxiliar técnico, e posteriormente assumiu o comando da seleção, bem como de clubes na Tunísia e em seu país natal, em diversas ocasiões. A vida pessoal de Fergani é um exemplo de intelecto e disciplina. Poucos sabem que, paralelamente à sua carreira no futebol, ele também buscou formação acadêmica e obteve um diploma em engenharia arquitetônica. Ele criou sua família com profundo amor, mas também com princípios sólidos. Ensinou aos filhos que o futebol é uma paixão, mas que o conhecimento é o caminho para a libertação humana. A conexão entre os campos e a vida de Fergani é verdadeiramente harmoniosa. A imagem de um pensador, um arquiteto que constrói o estilo de jogo em campo, se encaixou perfeitamente em sua vida quando ele se tornou um arquiteto de fato, enquanto também era um estrategista que desenvolvia táticas para equipes de futebol. Hoje, após se afastar dos holofotes,
Ali Fergani, aos Language Not Registered for Generation anos, vive uma vida respeitável, aparecendo frequentemente como um comentarista analítico e perspicaz na televisão. Sua trajetória é uma prova de sangue frio e coração generoso, e ele continua sendo um farol que guia gerações de jovens jogadores que anseiam por ascender através do intelecto. Ao lado de Kourichi, formava-se um escudo de aço em frente ao gol com Mahmoud Guendouzi. Naquele verão, este zagueiro nascido em Language Not Registered for Generation tinha Language Not Registered for Generation anos, uma idade de astúcia e imensa experiência. Na seleção, Guendouzi era um guerreiro de aço na defesa, um líder com uma capacidade excepcional de leitura de jogo. Jogou todos os minutos das Copas do Mundo de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, um recorde que atesta sua incrível resistência. Com um estilo de jogo intransigente, desarmes precisos e a capacidade de comandar a defesa, ele transmitia total tranquilidade aos seus companheiros de ataque. A atuação de Guendouzi na reta final de sua carreira demonstrou brilhantemente a força de vontade de um homem que se recusava a sucumbir à idade. Após a Copa do Mundo, Guendouzi testou suas habilidades no futebol europeu, vestindo a camisa do clube francês Martigues, antes de retornar para casa e encerrar a carreira no JS Biar. Mas o futebol havia se infiltrado em sua essência, tornando impossível para ele abandonar os gramados. Ele trilhou o caminho do treinador, embarcando em aventuras fascinantes por clubes no Líbano e nos Emirados Árabes Unidos. A vida pessoal de Guendouzi é marcada por viagens incansáveis. Ele tem um espírito liberal, adora explorar novas culturas, mas ainda mantém o estoicismo e a seriedade de um guarda de templo. Apesar dos altos e baixos em sua carreira como treinador, ele nunca perdeu a autoestima. Em campo, era um homem duro, às vezes frio e implacável com os atacantes adversários. Na vida real, Guendouzi é uma pessoa direta, um tanto rigorosa, mas sempre indulgente com seus pupilos. Hoje, após muitos anos de dedicação, Mahmoud Guendouzi, aos Language Not Registered for Generation anos, desfruta de uma vida tranquila, longe das pressões invisíveis da diretoria tática. Sua trajetória é um testemunho de dedicação silenciosa, porém magnífica, e seu espírito vibrante continua a inspirar jovens defensores por toda a Argélia. Além da elegância de Belloumi e da finesse de Madjer, o ataque da Argélia naquele ano também contava com uma máquina de fazer gols explosiva chamada Djamel Menad. Este atacante, nascido em Language Not Registered for Generation, disputou a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como apenas Language Not Registered for Generation anos, a idade do auge de sua vitalidade. Naquela seleção, Menad era um jogador preciso e implacável, um guardião que sempre sabia como encontrar espaços na área. Com muita resistência física, chutes potentes e o espírito de luta de um verdadeiro guerreiro, ele sempre deixava a defesa adversária em constante temor. Embora a atuação de Menad em solo mexicano não tenha garantido a classificação para a próxima fase, demonstrou bravamente a ambição de uma estrela em ascensão. Após aquele torneio, Menad entrou de fato na era mais brilhante de sua carreira. Ele se transferiu para a França para jogar no Nîmes, marcando inúmeros gols importantes antes de conquistar Portugal com as cores do Famalicão e do Belenenses. O auge de sua carreira foi em Language Not Registered for Generation, quando se tornou o artilheiro e liderou a seleção argelina à conquista da Copa Africana de Nações, CAN, em casa. Na vida pessoal, Menad era conhecido como um homem responsável que sempre cuidou integralmente de sua pequena família. Ele tinha uma filosofia de vida muito clara. A perseverança vencerá todas as barreiras. Mesmo após se aposentar,
a chama da paixão nunca se apagou. Ele se tornou treinador, comandando muitos clubes de prestígio na Argélia e até mesmo assumindo o cargo de diretor esportivo de seu antigo time, o JS Kabylie. A conexão entre os gramados e sua vida era absoluta. Parecia que a imagem de um guerreiro incansável em campo havia se entrelaçado misteriosamente em sua vida. Tão agressivo e feroz quanto era em campo, ele era igualmente dedicado, sério e profundamente apaixonado por futebol na vida real. Em seus últimos anos, os torcedores ainda viam com frequência sua figura diligente nos treinos, dedicando sua preciosa experiência à geração mais jovem como um respeitável patriarca do futebol nacional. No entanto, essa jornada gloriosa, que parecia que duraria para sempre, teve que ser interrompida de forma extremamente repentina e dolorosa. Em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, Jamel Minad faleceu aos Language Not Registered for Generation anos após uma grave doença que progrediu muito rapidamente. Sua partida deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores, que ainda não estavam preparados emocionalmente para se despedir de uma lenda. O legado que ele deixou não se resume a um campeonato histórico ou gols espetaculares, mas também a história de uma vida completamente dedicada ao futebol até o último suspiro.